Olá, eu sou a Lídia Pereira, eurodeputada do PSD. Bem-vindos ao Artigo 2º, o programa onde debatemos diretamente uma com outra, eu e a Ana, sem moderador, mas com moderação, e os principais temas, sobre os principais temas que marcam a atualidade política europeia e nacional. Olá, eu sou a Ana Catarina, deputada do Partido Socialista, mais uma vez aqui na conversa com a Lídia Pereira. Como sabem, nós temos o nosso semáforo, sempre com um tema. Esta semana o semáforo vermelho é dedicado ao tema do 25 de novembro e as suas comemorações. O semáforo amarelo é dedicado às conclusões da COP30 que se realizou em Belém, no Brasil, a semana passada. E, por fim, o tema verde sobre o acordo de paz para a Ucrânia e a participação dos Estados Unidos e da União Europeia. Eu não sei porque é que nós eventualmente pusemos o 25 de novembro a vermelho, porque nós provavelmente nem teremos assim tantas discordâncias. O 25 de novembro já foi assinalado no ano passado, apenas na Assembleia da República. Depois houve foi nomeada uma comissão organizadora para o 25 de novembro deste ano, 2025, enfim, há vários entendimentos sobre o 25 de abril e o 25 de novembro. A verdade é que eu creio que todos concordamos que o 25 de abril deu-nos a liberdade e o 25 de novembro consolidou a democracia e, de facto, há uma certa discordância por parte da esquerda sobre... da esquerda em geral, não estou a centrar apenas no Partido Socialista, acerca das comemorações do 25 de novembro. Eu creio que não tem que haver aqui grande ideologia ou estados de alma. O 25 de novembro, como eu dizia, eu creio que foi uma das principais datas e até com protagonistas à esquerda, nomeadamente Mário Soares, e houve aqui várias intervenções por parte de alguns protagonistas, Marcos Mendes, por exemplo, que disse que se pode perfeitamente comemorar o 25 de novembro, mas sem pôr em causa o 25 de abril, e disse ainda que esta data, 25 é a data... é uma data maior. Quem não quiser ver isso está um pouco a fazer demagogia. Eu creio que o que foi um bocado triste foi ver, enfim, um momento teatral, uma vez mais protagonizado por André Ventura, que eu também não quero escamotear muito, porque é que foi dada demasiada visibilidade a esse momento que acaba por, de certa forma, apagar a importância do 25 de novembro. Como eu dizia, a forma como eu vejo o 25 de novembro foi de facto essa consolidação da liberdade que o 25 de abril trouxe e, portanto, permitiu que Portugal se transformasse ou se consolidasse numa democracia pluralista e liberal. Aliás, como Mário Soares na altura disse em várias intervenções que teve. Portanto, eu creio que sobre o 25 de novembro eu acho que é importante assinalarmos, mas não tem que haver aqui um combate entre o que é que foi mais importante, o 25 de abril e o 25 de novembro. São datas, o 25 de abril é a marca que lança as bases e as fundações para a democracia que hoje conhecemos. Por isso é que isto é um debate de moderação sem moderador, porque, na verdade, se pões a questão no sítio certo. Eu gostava de dizer, porque os mais novos nos ouvem, a minha filha que tem 18 anos ontem perguntava-me: oh, mãe, se calhar eu sou ignorante, mas eu não sei o que foi o 25 de novembro, na verdade. E eu acho que é muito importante para os mais novos explicarmos o que é que estas datas têm de importante na consolidação da nossa democracia. E acho, primeiro, nós não podemos comparar as comemorações do 25 de abril com as comemorações do 25 de novembro. Não é equiparável. O dia grande da libertação dos 48 anos de ditadura foi mesmo o 25 de abril, a que se seguiu um período revolucionário e um período onde
era inevitável alguma desorganização, algum caos, precisamente porque foram 48 anos de opressão e eram os primeiros passos na liberdade. Mas, na verdade, o que aconteceu no 25 de novembro, e com estas... E porquê é que eu acho que estamos em desacordo? Porque eu sinto que não era necessário haver esta comemoração na forma como foi feita no Parlamento. Acho que não era preciso uma comissão para esta comemoração, porque, por um lado, ela é absurda, mas, por outro lado, ela mistifica a história. Na verdade, no dia 25 de novembro, aquilo que aconteceu, como tu também já referiste, foi, do meu ponto de vista, o fim dos extremismos e o início da nossa democracia, tal qual a hoje temos, que de resto tem a sua consolidação mesmo nas eleições presidenciais de 1986, onde Mário Soares é eleito. Mas, na verdade, o 25 de novembro é a capacidade que a democracia tem de demonstrar nem o regime soviético, como o PCP defendia, nem o regresso à ditadura, como o Jaime Neves até pretendia, que era um operacional militar e que no Conselho da Revolução chega a defender a ilegalização do PCP em Portugal e, portanto, foram os extremos que perderam nesse dia. Foi a nossa democracia que ganhou, foi o democrata Mário Soares que venceu, mas a capacidade lúcida também de Álvaro Cunhal perceber que não ia ganhar aquele momento e pedir ao PCP... Que o PCP não tinha... Pediu ao PCP que recuasse naquilo que podia ter sido uma guerra civil, por um lado, mais extensa, e por outro lado, que podia ter sido a instauração de um regime comunista ou de um regime, outra vez, de direita em Portugal. E por isso é que protagonistas como Ramalhianos precisamente disseram na altura a nossa preocupação maior era evitar derramamento de sangue. E, portanto, foi também agora, um dos só para terminar, eu acho que a Iniciativa Liberal, no discurso que fez, está completamente errada sobre a história. Acho que o CDS e o ministro Nuno Melo retiram um partido daqui de uma coisa que reivindicam para si uma vitória que não existiu. Não existiu esta vitória para a direita, existiu uma vitória para o regime democrático, e acho que a forma como André Ventura falou sobre tudo isto revela uma profunda ignorância, mas profundíssima ignorância do que foi a nossa história. E nós aqui no Parlamento Europeu temos assistido aos extremismos. E ontem mesmo nós tivemos o debate sobre o estado da democracia na União Europeia. Portugal não está imune hoje a esses movimentos extremistas que exploram a percepção, as percepções, o medo e que disseminam a desinformação. Eu acho que no 25 de novembro o que é preciso nós fazermos é voltarmos a pôr a história no seu sítio certo, não reescrever a história. O 25 de novembro só aconteceu porque aconteceu o 25 de Abril, e o 25 de Abril é mesmo o dia em que é o dia inicial da nossa democracia e da nossa liberdade, e acho que para as novas gerações é muito importante perceber que tudo isto faz parte da história, que o 25 de novembro faz parte da história, o PREC faz parte da história, as nacionalizações, a tentativa da reforma agrária que falhou também. Mas hoje temos um país com 51 anos de democracia e convém continuarmos a cuidar dela. Sim. E cuidar dela significa eu diria para resumir, não mistificar a história. Eu diria que, para resumir, nós concordamos, ou melhor, o nosso desacordo está em que eventualmente o 25 de novembro não devesse ter o mesmo nível de comemoração que tem o 25 de abril. Mas não tem. A minha interpretação é que não tem. Mas a meu ver é importante assinalar. E aliás, aquilo que a tua filha dizia, não perceber o que é o 25 de novembro, é revelador, talvez, não é um branqueamento da história, mas é esta data ter passado ao lado, como tantas outras coisas que nós estudamos na escola e que eu acho que são relevantes e que... Mas a confusão da Madalena, tal como de muitos jovens, deixa de dizer isto, é
se o nosso dia inicial e se o dia da Revolução é 25 de Abril, porquê é que se equipara esta data do 25 de Novembro? Porque não faz naquelas datas, 1974, o verão quente de 1975, portanto, foi um período de instabilidade. Aliás, a estabilidade só acontece verdadeiramente com a entrada de Portugal na União Europeia. Aliás, 86 e as presidenciais de Mário Soares. A União Europeia teve aqui uma importância, na altura CE, uma importância de estabilidade para o sistema democrático português. E, portanto, o nosso desacordo está temos que avançar, mas eu queria só propor aos mais novos tema. Que vão ao YouTube e procurem a conferência sobre o 25 de Novembro no Museu do Neorrealismo com Fernando Rosas e com o José Pacheco Pereira, porque são dois historiadores consagrados e que têm ao longo dos anos estudado a nossa história recente da democracia e eu acho que é muito importante ouvir. E mesmo para terminar, e na lógica de que eu vejo 25 de Abril e 25 de Novembro são datas complementares, acho que também pode ajudar a sedimentar melhor na sociedade portuguesa a importância que a democracia tem, a importância que momentos como este de diálogo são muito mais importantes do que momentos de gritaria e de teatro que muitos outros protagonizam. E, portanto, eu tenho uma opinião, para terminar, uma opinião mais favorável ao 25 de Novembro. A Ana, nem tanto, mas eu creio que nós temos aqui este espaço. Nós temos sempre o nosso tema vermelho. Sim. A levar-nos a muita discussão, mas é muito interessante. Exatamente. Eu acho que é sobretudo importante para os mais novos que nos ouvem, para procurar mais sobre a nossa história, claro que sim, e menos desinformação e mistificação da história. Portanto, já há aqui uma vitória do 25 de Novembro. Já há uma vitória. Mas há duas vitórias, há uma grande vitória. É que é a nossa democracia. Não venceram os extremistas e para mim isto é essencial no 25 de Novembro. Os resultados da COP30 é o nosso tema amarelo, mas eu acho que privilegiada hoje aqui para começar este debate não posso ser eu, tens que ser mesmo tu, uma vez que conseguiste negociar algumas coisas em nome do Parlamento Europeu e eu acho que o Parlamento Europeu, a sua delegação, esteve bem representada e bem esfiada. Sim, a COP30 no Brasil, em Belém, foi um momento muito interessante e eu creio que não se resume, ou a conversa não se estanca nas questões ambientais. É uma conferência que, a meu ver, e já participei em algumas, começa a ter uma importância geopolítica cada vez maior. Do ponto de vista do mandato que o Parlamento Europeu levava à COP30, nós ficámos algo desapontados com o acordo final, mas a verdade é que eu creio que o multilateralismo saiu vencedor uma vez mais. Isto é, havia uma grande vontade por parte dos países ditos desenvolvidos, em que a União Europeia e o Reino Unido se inserem em conseguirem mais compromissos por parte de outros países, como por exemplo a Rússia, a China, a Índia, o próprio Brasil, em matéria de mitigação, ou seja, quando nós falamos em mitigação das alterações climáticas, é a redução das emissões a redução das emissões globais para conseguirmos controlar ou ir ao encontro do desígnio do Acordo de Paris em não aumentarmos a temperatura média global em 1,5 graus Celsius e, portanto, desse ponto de vista há uma vitória neste acordo da COP30. Depois houve aqui, eu diria, como eu dizia, aliás, sobre a geopolítica da COP30, é que de facto o Brasil, houve aqui alguns momentos, a presidência do Brasil nesta COP30 foi algo errática. O presidente Lula da Silva, que eu tenho consciência que tem vontade em entregar mais do ponto de vista das alterações climáticas, teve uma postura bastante ambiciosa face àquilo que depois conseguiria gerir internamente no seu grupo regional, portanto dos BRICS, do grupo do qual a Rússia e a China fazem parte. E eu creio que isso depois teve uma consequência no quase falhanço na sexta-feira, no último dia de conferência, em que podia não ter havido acordo. Houve um momento em que países da União Europeia disseram, bem, se estamos a ir no caminho do mau acordo, então é melhor que não haja acordo, mas finalmente depois houve a capacidade por parte do embaixador
do presidente da COP, Correia do Lago, em fazer um forcing final e, portanto, o acordo não foi tão mau como se antecipava. Outra das vitórias para o Parlamento Europeu, ainda que não seja muito afirmativo, é o compromisso com o abandono dos combustíveis fósseis. Portanto, há aqui um conceito novo, uma coisa que é criada, um mecanismo plurilateral, mas, uma vez mais, fica aquém daquilo que seria desejável. Mas, e para terminar, eu creio que é importante dar esta nota. Eu estive, mesmo no último dia, no plenário de encerramento, e foi interessante ver a condescendência com que a Rússia se dirigiu a alguns países da América Latina e que levou a reações imediatas e que ficaram anexadas no anexo do relatório deste COP30 e que países como, por exemplo, a Argentina, que estão no quadro das Nações Unidas do Acordo de Paris por causa do Acordo do Mercosul. E, portanto, não deixa de ser relevante. Às vezes a crítica que se faz à União Europeia, que é um soft power, afinal o soft power da União Europeia produz alguns efeitos. E a presença da Argentina e de outros, mas nesta COP eu creio que é relevante. Mas a condescendência de que falava, se depois houver curiosidade daqueles que nos estão a acompanhar, procurem nas plataformas, porque esses Acho vídeos podemos deixar no nosso comentário, no primeiro comentário, as conclusões. Sim, também eu creio que é COP. relevante porque os países da América Latina também queriam mais compromissos do ponto de vista da mitigação e do abandono dos combustíveis fósseis. E outro elemento, para terminar, é que enquanto estivermos a pagar a utilização de combustíveis fósseis vindos da Rússia, estamos a subsidiar a permanência da Rússia na guerra, o financiamento da Rússia na guerra da Ucrânia. E, portanto, esse é um outro tema que nós depois vamos falar mais à frente, o plano para a paz na Ucrânia. Mas creio que, apesar de tudo, foi importante, é uma vitória do multilateralismo. Não tivemos as narrativas de Trump a encherem, a contaminarem as redes sociais sobre a ineficácia das Nações Unidas e, portanto, eu creio que há um ponto positivo e foi uma honra, uma vez mais, chefiar a delegação do Parlamento Europeu no Brasil. Eu acho que há 3 pontos positivos e 3 pontos negativos nesta COP30. O primeiro ponto positivo, do meu ponto de vista, é mesmo a capacidade de continuarmos a fazer anualmente estas conferências que juntam os líderes mundiais e que discutem as questões das alterações climáticas, e elas estão aí, não vale a pena os negacionistas continuarem a negar a evidência. Em segundo lugar, acho que o texto traz esforços e uma parte por causa do Parlamento Europeu, no sentido de financiar a adaptação dos países em desenvolvimento para também a sua transição. Aliás, do que sei, conseguiram triplicar o fundo de financiamento 2035, até 2035 para os países em vias de desenvolvimento, e acho que isso é mesmo... E muitas vezes os mais afetados pelas alterações climáticas. É muito importante ver o primeiro documentário do Al Gore, que tem 20 anos agora, sobre as alterações climáticas, onde já dizia nessa altura que os países mais vulneráveis, mais pobres e os países em vias de desenvolvimento seriam os países inevitavelmente mais afetados pelas alterações climáticas, e por isso eu vejo como muito positivo triplicar este valor para os países em vias de desenvolvimento até 2035. O terceiro ponto que acho que é de valorizar, embora com menos alegria, porque ficou aquém daquilo que era o expectável, tem a ver com o roteiro para os combustíveis fósseis. Porque é preciso haver um roteiro, porque é preciso um caminho. Sim, aliás, os acordos, se nós voltarmos lá atrás, os acordos de Paris já eram acordos sobre o fim dos combustíveis fósseis, e lembro-me bem como França foi importante na negociação com a Índia nessa altura para convencer a Índia de que era preciso passarem à transição climática. Ainda assim, como veio dizer o Observatório do Clima, o pacote de Belém, apesar de ter este roteiro,
fica aquém das expectativas, e é por isso que eu acho que há 3 pontos negativos nesta COP30. O primeiro ponto negativo é a ausência dos países mais poluidores, dos Estados mais poluidores, responsáveis por cerca de 2/3 das emissões de carbono. Mas a ausência como E por assim? isso a ausência dos Estados Unidos formalmente, certo, sim. a ausência da China formalmente, a ausência da Rússia formalmente. A ausência, mas E, tiveram, portanto, a China esteve e a Rússia também. estiveram representados sobre os seus... Não, eu reuni com o vice-ministro da Ecologia chinês. Então, E, aliás, sobre isso, um apontamento lateral muito rápido. Então refaço, não esteve ao mais alto nível. Tivemos uma reunião muito relevante. E eu acho que a China tem feito progressos muito significativos deste ponto de vista. O segundo ponto negativo, Mas, eu acho como não tu... esqueças onde é que vais, do segundo ponto, mas é relevante dizer a ausência dos Estados Unidos permite a assertividade de outras potências. Claro, como eu dizia, há aqui um ângulo geopolítico. E também se sentiu, foi muito evidente, a falta de liderança dos Estados Unidos. Portanto, e isto até liga eventualmente com a questão da Ucrânia. Não tem, de facto, já lá vamos. A falta da liderança dos Estados Unidos na COP foi... Eu termino já com os meus 2 últimos pontos negativos. Um é esta ambição, do meu ponto de vista bem, de Lula da Silva, de querer o fim dos combustíveis fósseis e termos ficado pelo roteiro, como disse há instantes, e portanto preferia que tivéssemos ido mais longe. E último ponto, porque não é menos relevante para o que vamos votar hoje aqui no Parlamento, julgo que hoje ou amanhã, que é a questão da desflorestação. E eu acho que desse ponto de vista esta COP não trouxe grandes novidades e sobretudo não trouxe... do fundo para as florestas exóticas. Aliás, era o meu terceiro ponto positivo, eu termino com essa nota, mas o da desflorestação, não termos avançado na desflorestação e em formas de maior proteção das nossas florestas, a mim deixa-me particularmente preocupada, mas acho que daqui a um ano teremos outra COP e cá estaremos para preparar o terreno neste ano. Nota final. O fundo para as florestas tropicais é uma boa iniciativa. Já reuniu muito dinheiro. Portugal contribui com uma parte, com 1.000 milhões, 1 milhão? Sim. Com 1 milhão de euros, mas ainda assim, se eu não estiver enganada, foram 5.000 milhões que foram reunidos para este fundo e acho muito importante. Eu visitei recentemente a Amazónia e devo dizer que há muito para fazer para proteger aquele pulmão mundial e temos que continuar a trabalhar para que as COPs sejam mais eficazes. Sim, e que as conclusões sejam melhores. Terminamos, como é habitual, com o tema verde. Esta semana, um olhar sobre o plano para a paz na Ucrânia. Relativamente ao plano de paz para a Ucrânia, está a ser negociado no Dubai. Houve um plano inicialmente apresentado por Donald Trump, com 28 pontos, que de facto foi preocupante, porque em nada protegia, assegurava a integridade territorial, a soberania da Ucrânia, a segurança e a liberdade. Portanto, do ponto de vista europeu, tem que ser assegurada uma paz justa e duradoura, e isso obriga a garantias de segurança que não estavam previstas neste plano. Houve uma contraproposta europeia, precisamente a debruçar-se sobre essa fragilidade do acordo de Donald Trump, ainda que seja positivo que esse acordo tenha surgido. Eu creio que continua aqui a faltar, de facto, um cessar-fogo, que seja... Enfim, que a Ucrânia possa levar a sério, porque nós já percebemos as intenções da Rússia são bastante, erráticas e, portanto, não nos oferece confiança nesta fase. Qualquer acordo de paz tem que envolver a Europa, tem que envolver não só os países da chamada coligação da boa vontade, que tem países além dos países europeus da União Europeia, mas tem que haver aqui um envolvimento muito claro no que diz respeito ao pilar europeu da NATO, para a segurança do território e da integridade territorial ucraniana, e portanto eu creio que nesse aspecto está a faltar, diria,
um mandato muito claro sobre quem é que negocia a paz por parte do lado europeu e esta birra, quase diria, americana relativamente ao posicionamento europeu não é de facto favorável ao povo ucraniano, à liberdade do povo ucraniano e à democracia na Ucrânia. Portanto, por um lado, é importante isto estar a acontecer, por outro, continuo com algumas dúvidas sobre o formato Estou no mesmo ponto que tu. Em que estamos a avançar portanto, eu creio que os próximos dias serão importantes. Neste dia em que estamos a gravar, a Presidente da Comissão Europeia fez um discurso precisamente sobre o plano para a paz na Ucrânia, que ela foi muito clara, sobre aquilo em que a Europa se compromete, não só do ponto de vista da segurança, mas também do ponto de vista da assistência financeira, mas ao longo do seu discurso a expressão que mais foi repetida foi uma paz justa e duradoura, que de facto não está para já plasmada no acordo que tem sido negociado. Eu estou como tu, acho como positivo que haja uma tentativa de haver um acordo de paz para a Ucrânia. Acho inaceitável que esse acordo de paz não tenha como parceiro a União Europeia. Como acho inaceitável que se peça à Ucrânia que abdique de uma parte do seu território, quando, na verdade, o que motiva a guerra de Putin e a invasão da Rússia à Ucrânia é precisamente voltar a ter o império da URSS esferas de influência, e a sua esfera de influência. Acho inaceitável que se ponha como condição para haver paz que a Ucrânia saia, não adira à NATO, porque acho que Mas esse é um tema já longo, não é? Já desde muito os longo. acordos de Minsk em 2014. Já muito longo, porque uma das justificações de Putin para esta guerra é que a Ucrânia quebrou o seu estatuto de parcialidade, de neutralidade. Inicialmente era a desnazificação da Ucrânia. A desnazificação. Bom, mas eu acho que, não vou falar dos 28 pontos de Donald Trump, acho que estes pontos de Donald Trump são suficientemente maus para conseguirmos um acordo de paz. Não é por acaso que Putin está calado sobre o assunto e não vai às negociações, mas não deixa de ser estranho que Zelensky, apesar de tudo, ainda vai tentando chegar a algum acordo. Hoje, com o discurso da Presidente da Comissão Europeia e ontem, na Cimeira União Europeia-África, quer António Costa, quer Ursula von der Leyen vieram fazer declarações no sentido de estarmos mais descansados, de que a Europa seria parceiro nos processos de negociação de paz. Não acredito que haja paz nos próximos tempos, mas acho que temos que continuar a trabalhar. Ontem foi aprovado um instrumento importantíssimo aqui no Parlamento Europeu, o chamado EDIP, para a indústria militar, que tem 1,5 mil milhões de euros, dos quais 300 mil milhões serão para a reconstrução e para a indústria militar da Ucrânia. E é um passo importante para a segurança europeia também. E é com isto que nós terminamos o nosso semáforo, não sem antes respondermos ao pergunta que alguém nos faz. Temos uma pergunta, a pergunta do Tomás Almeida, que nos questiona se ficamos desmotivadas com o processo burocrático a nível europeu, especialmente quando comparado ao poder nacional local. Queres começar? Eu para já quero agradecer ao Tomás ter nos enviado esta mensagem. É uma prática que vamos ter de podermos responder a quem nos vai seguindo. Eu gostaria de dizer que desmotivada talvez não seja a palavra, porque desmotivada significa que não trabalho. Frustrada sim, mas essa frustração perante a burocracia leva-me, impele-me a tentar trabalhar mais. Por isso é que estive empenhada também no pacote de simplificação, nos vários pacotes de simplificação que vão surgindo aqui no Parlamento Europeu, vindos da Comissão Europeia, embora tenha discordância de alguns deles, quanto ao fim e quanto à necessidade de nós desburocratizarmos, acho essencial. Em Portugal nós somos pioneiros em muitas matérias e muitas vezes esquecemos de valorizar o nosso trabalho. Nós tivemos uma ministra que foi chamada Ministra Simplex, que foi também nossa eurodeputada, Maria Manuela Leitão Marques, e que na altura desburocratizou muitas coisas. Tivemos ao longo
do tempo, muita simplificação na área da justiça que permitiu, por exemplo, que as insolvências fossem mais rápidas, embora precisemos de voltar a esse ponto. E, portanto, sim, aqui a máquina burocrática é muito elevada, mas não devemos deixar de nos constranger, não nos deve impedir de continuarmos a trabalhar para desburocratizar e para sermos mais eficientes nos resultados políticos das decisões que tomamos. Eu, ao Tomás, diria uma coisa que eu acho que também é relevante quando às vezes há esta associação que o Parlamento Europeu, as instituições europeias em geral são burocráticas, que é, o processo europeu é um processo muito participado, isto é, a Comissão Europeia, quando apresenta uma proposta, há depois tempo para a participação não só da sociedade civil, mas depois dos co-legisladores, portanto, nós, eurodeputadas, e depois o Conselho, portanto, a representação dos governos nacionais, e eu creio que esse processo leva a que a qualidade da legislação seja melhor. Muitas vezes, depois peca pela lentidão desse processo. Aliás, nós estamos a viver num tempo tão rápido que a evolução da tecnologia, por exemplo, é tão rápida que não há tempo para responder com a mesma diligência que a tecnologia imprime hoje no ritmo das nossas vidas. Mas eu creio que há também uma associação, às vezes, errada, sobretudo no que diz respeito ao envolvimento nacional nestes processos legislativos. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Do Parlamento e do Governo. O que é que eu quero dizer? Muitas vezes, muita legislação que nós produzimos aqui no Parlamento Europeu é depois sujeita à transposição por parte do Parlamento Nacional para o ordenamento jurídico português. E muitas vezes essa transposição traz sempre alguns elementos que vêm somar transposição nas diretivas. Das diretivas. Mas regulamentos são de aplicação direta. Exatamente. Mas vem somar alguma burocracia que às vezes podia ser evitada. E, portanto, também está do lado do Governo, e eu creio que há essa... Aliás, o Ministro da Reforma do Estado, enfim, há vários sinais por parte do Governo que está empenhado nessa simplificação que nós aqui também vamos gerindo nos grupos políticos que fazemos parte, mas eu diria que a beleza do processo europeu é que é um processo participado e isso também não tem que constituir necessariamente uma coisa negativa, pese embora temos mesmo que avançar com uma capacidade mais diligente em fazer e em produzir legislação. Terminamos por hoje mais um episódio do Artigo 2º. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Não se esqueçam de colocar as vossas questões através das redes sociais, no YouTube e no Spotify. E cá estaremos na próxima sessão plenária antes do Natal. Exatamente. Continuem a acompanhar-nos.